primeiro item, quantos se lembram? Diga bem forte. Isso, todos juntos. Aquietar-se diante de Deus. Foi fraco, mais forte agora. Aquietar-se diante de Deus. Se você não se aquietar lá na sua alma, lá no seu interior, não vai nunca descobrir as grandes dimensões profundas da oração. Não vai crescer em experiência de oração com Deus, se não aprender a se aquietar, a ter paz interior, a ter quietude interior. Oração não é agitação. Lembre-se bem, a agitação não traz Deus. Deus pode até trazer agitação, mas agitação não traz Deus. Lembre, barulho não traz Deus. Deus pode até trazer barulho, se Ele quiser, mas barulho não traz Deus. Nós, portanto, quando entramos em oração na nossa casa, no nosso quarto, o nosso lugar de oração pessoal com Deus, que deve ser diário, Deus cada dia espera um encontro pessoal, uma audiência pessoal com você, tá? Deus marca cada dia uma audiência pessoal conosco. Se você não comparece nessa audiência, pode ter certeza que tudo que você faz no seu dia está comprometido. Está comprometido com fracasso. Se você aprende a comparecer diante de Deus, você vai ver como esse seu encontro diário de oração com o Senhor vai influenciar o seu trabalho, o seu estudo, o seu dia a dia, toda a sua vida, todo o seu equilíbrio emocional, mental, espiritual, é afetado pela oração ou pela falta dela. Se você ora, você fica bem. Se você não ora, você não fica bem, você não fica em paz. A menos que você não tenha o Espírito de Deus. Quem não tem o Espírito de Deus fica muito em paz com o mundo. Mas quem tem o Espírito de Deus não fica em paz com esse mundo. Precisa então se aquietar diante do Senhor. Amém? No domingo pela manhã, nós falamos o segundo item, que deve seguir ao primeiro. O primeiro é aquietar-se diante de Deus. O segundo, que foi domingo de manhã, desfrutar da comunhão com o Espírito Santo. Repitam todos. Amém? Mais uma vez, todo mundo ligado aqui, vamos lá. Desfrutar, eu falo e vocês repitam. Escuta bem e depois repita. Desfrutar da comunhão com o Espírito Santo. Primeiro, diga, aquietar-se diante de Deus. Segundo, desfrutar da comunhão com o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, ele faz muitas coisas na nossa vida. Eu quero destacar duas delas. Duas delas que domingo de manhã não deu tempo para a gente passar para a terceira, que também tem a ver com o Espírito Santo. Tá? Duas coisas muito importantes que o Espírito Santo faz, além de muitas outras, né? O Espírito Santo faz muitas coisas importantes na nossa vida. Mas duas eu quero destacar em Romanos capítulo 8. Abra aí. Romanos, as duas estão em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículos 26 e 27. Romanos capítulo 8, versículos 26 e 27. Quem encontrou, diga glória a Deus. Leiam comigo. Também o Espírito... Está com letra maiúscula? Está com letra maiúscula? O Espírito Santo. Continua. Semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza. Qual é a nossa fraqueza? A nossa fraqueza é a que vem escrita depois aqui. A nossa fraqueza é não saber orar direito. A fraqueza do crente é não saber orar direito.
dentre outras. Essa é uma das fraquezas do crente. O Espírito Santo nos assiste em nossa fraqueza, porque, continua, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Ou seja, o Espírito Santo, se ele habita em você, porque tem gente que o Espírito Santo não habita neles, hein? O Espírito Santo só habita no verdadeiro crente. Se não é verdadeiro crente, não é habitação do Espírito Santo. Aquele em quem o Espírito Santo habita, o Espírito Santo ora por essa pessoa, dentro dela. O Espírito Santo preenche essa lacuna, essa fraqueza dessa pessoa não saber orar como convém. O Espírito Santo ora por ela como convém. Como que é a oração do Espírito Santo? É sem sons humanos. Não existem sons humanos. É com gemidos inexprimíveis, que não podem ser exprimidos, não podem ser falados, não tem nenhum som. Mas o Espírito Santo está dentro de nós, intercedendo ao Pai. A pessoa do Espírito Santo ora por nós ao Pai, diretamente ao Pai. E o Pai é aquele do versículo 27, veja. Continua. E aquele que sonda os corações, todos juntos. E aquele que sonda. Quem é aquele que sonda os corações? Deus Pai. O nosso Pai sonda os nossos corações. Corações aqui é alma. A nossa alma. Ele sabe, continua, sabe qual é a mente do Espírito. Porque segundo a vontade de Deus, é que ele intercede pelos santos. O Espírito Santo não intercede por todo mundo, intercede pelos santos. Quem são os santos? Os que foram separados do mundo para serem propriedade exclusiva de Deus. E o Espírito Santo habita neles, e uma das coisas que o Espírito Santo faz é orar incessantemente. O Espírito Santo está fazendo dentro de nós, misteriosamente, de maneira que nós ignoramos, não temos como descrever como que é isso. Ele está dentro de nós, fazendo uma vigília de 24 horas por dia, orando por nós, intercedendo por nós, 24 horas por dia ao Pai. E o que ele está pedindo ao Pai é que o Pai realize em nós a sua vontade. Qual é a vontade do Pai? A nossa santificação. 1 Tessalonicenses 4:3. Sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12:14. Essa é a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, a nossa santificação. Romanos 12:2. Ok? É por isso que o Espírito Santo ora. Não fica pensando que o Espírito Santo está orando para você ganhar uma casa, para você ganhar um carro, para você ganhar um marido. Ele está orando para você ser santo. Se você se entregar à vontade de Deus para ser santo, as demais coisas que você precisar nessa vida virão por acréscimo. Agora, se você não está buscando em primeiro lugar a vontade de Deus, o reino de Deus e a sua justiça, não precisa esperar que as outras coisas venham por acréscimo, porque não vai vir nada, você vai morrer seco. As coisas só vêm por acréscimo se você estiver fazendo o que Jesus mandou fazer em primeiro lugar. E buscar o reino de Deus e a sua justiça, tá? A máxima ação nesse sentido é a ação em relação à nossa santificação. Se santificar é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Quem faz isso, as demais coisas serão acrescentadas.
Portanto, o Espírito Santo não está pedindo outra coisa. Não está intercedendo ao Pai por nós por outra coisa. Ele está intercedendo ao Pai por nós pela nossa santificação. Além de falar com o Pai a nosso respeito, o Espírito Santo, nesse mesmo capítulo, está escrito, ele fala conosco. Volta um pouquinho aí, no versículo 16. Romanos 8, 16. Todos juntos. O próprio Espírito, letra maiúscula, é o Espírito Santo. De novo. O próprio Espírito testifica com o nosso, letra minúscula. Esse Espírito com letra minúscula é o Espírito humano, o nosso interior. O que ele testifica? Que somos filhos de Deus. Que somos filhos de Deus. Perceba nesses versículos que nós lemos a dupla atividade do Espírito Santo. Primeiro, ele está falando 24 horas por dia, ele está falando com o Pai, intercedendo por nós, pedindo pela nossa santificação. E ao mesmo tempo, ele está também falando, porque testificar é falar, ele está falando com o nosso espírito, no nosso interior, que somos filhos de Deus. Você vai trabalhar e o Espírito Santo vai falando com você. Ó. Não se esqueça, durante todo o seu trabalho, que você é filho de Deus. Você vai estudar, vai para a faculdade, vai para a escola, e o Espírito Santo vai dentro de você falando com você. Você é filho de Deus. Você está dentro de casa, vendo televisão ou na internet, cuidado com o que vê, porque o Espírito Santo está dentro de você falando, você é filho de Deus. Você já foi filho do capeta, mas agora você é filho de Deus. Não haja mais como filho do diabo. Você é filho de Deus. O Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E isso é para nos levar a ter, então, comunhão com o nosso Pai, comunhão com Jesus e comunhão com o Espírito Santo. Portanto, o segundo item da oração é desfrutar da comunhão com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é o nosso guia interior de oração. É Ele quem nos move a orar, é Ele quem nos ensina a orar, é Ele quem nos dá prazer para orar, é Ele quem opera em nós até esse querer orar e o de fato praticarmos a oração. Aleluia? Precisamos aprender muito com o Espírito Santo. O terceiro item da nossa oração também tem a ver com o Espírito Santo. E tem a ver com isso que eu acabei de ler aqui no versículo 16. Que o Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então repita o primeiro item, diga, aquietar-se diante de Deus. Segundo, repita, desfrutar da comunhão com o Espírito Santo. Terceiro, aprender a ouvir a voz do Espírito Santo. Repita, aprender a ouvir a voz do Espírito Santo. No último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulos 2 e 3, por 7 vezes está escrito: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que o Espírito Santo diz a nós. Crente não é surdo espiritual. Se o crente for um surdo espiritual, ele não vai ser crente.
E vai para o inferno mesmo, porque não é crente de jeito nenhum. Só vai para o céu quem aqui na terra aprender a ouvir a voz do Senhor, a ouvir a voz de Deus, a ouvir o Espírito Santo. A ouvir o Espírito Santo, porque ele está testificando com o teu espírito que você é filho de Deus, que você é filha de Deus. O Espírito Santo está falando com você e você precisa aprender a ouvir a voz do Espírito Santo falando contigo. Esse é o terceiro item da oração. O terceiro item da oração. Nós temos um manual revelado por Deus para aprendermos a ouvir a voz do Espírito Santo. O manual revelado por Deus para aprendermos a ouvir a voz do Espírito Santo é a palavra de Deus. Toda a Bíblia Sagrada. Toda a Escritura que está escrito em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Através da palavra de Deus é que você começa a aprender a ouvir a voz do Espírito Santo. Porque Ele é o autor sagrado, o autor divino de toda a Bíblia. A Bíblia tem uma dupla autoria. Autoria divina e autoria humana. A autoria humana é instrumental. Os homens que escreveram a Bíblia, desde Moisés, os primeiros 5 livros, Pentateuco, até o apóstolo João, o último livro, Apocalipse, todos os homens que escreveram a palavra de Deus, escreveram movidos pelo Espírito Santo. Eu já li com você esse texto, mas o próprio Espírito Santo está falando aqui para mim, para a gente ler de novo. Então abra aí na segunda epístola de Pedro, segunda carta, lá no Novo Testamento, segunda carta de Pedro, versículo 19, versículo 20 e 21. Segunda carta de Pedro, segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21. Quem encontrou, diga glória a Deus. Leiam comigo. Sabendo primeiramente isto, 2 pontos. O que nós temos que saber primeiramente? Juntos. Que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Para um pouquinho. Não está falando de profecia de profetinha por aí não, hein? Está falando de profecia da Escritura. Profetas humanos erram. A profecia da Escritura é inerrante. Não há erro na Escritura. Tá? Está falando aqui de profecia da Escritura. Nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. O que é particular elucidação? Ideia humana. Não é ideia humana. O que Pedro estava escrevendo aqui não era a ideia do homem Pedro. O que João escreveu, o que Paulo escreveu, o que Moisés escreveu, o que Isaías escreveu, os salmos que Davi escreveu, o que Samuel escreveu, o que Mateus escreveu, Marcos, Lucas, o que esses escritores escreveram não foi da cabeça deles. Isso significa particular elucidação. Não foi de particular elucidação. Não foi ideia, iluminação humana, ideia deles. Por quê? Versículo 21, todos juntos? Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. O que eles falaram e colocaram por escrito não foi da parte deles, foi da parte de Deus. Portanto, a autoria humana é chamada de autoria instrumental.
Eles são autores não porque a ideia foi deles. Eles são autores porque eles estavam sendo instrumentos do verdadeiro autor, daquele de quem vem a palavra, daquele de quem vem a ideia, o próprio Deus. Portanto, eles foram instrumentos movidos pelo Espírito Santo. Por isso, a Bíblia Sagrada, nos seus 66 livros, os 39 livros do Antigo Testamento e os 27 livros do Novo Testamento, a Bíblia Sagrada são as únicas palavras nessa terra que não são palavras de homens, são exatamente palavras de Deus. É toda a palavra de Deus que Jesus disse, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O terceiro item da oração, aprender a ouvir a voz do Espírito Santo, é quando você para um pouco de falar, porque você já falou se aquietando diante de Deus, você já falou desfrutando da comunhão com o Espírito Santo, agora é hora de você parar de falar e abrir a Bíblia. Essa é a hora da sua oração em que você imita o homem do Salmo número 1, que tem o seu prazer na palavra do Senhor e nela medita de dia e de noite. Quando você cala a boca e vai meditar na palavra de Deus, porque você já se aquietou, você já está desfrutando da comunhão com o Espírito Santo, agora é hora de você ouvir a voz do Espírito falar com você, e ele fala primordialmente através da palavra. Amém? A sua intimidade com a palavra de Deus vai levar você a treinar a sua alma, treinar a sua mente, tá? Treinar os seus ouvidos espirituais a ouvirem a voz do Espírito Santo. O que o Espírito Santo fala às igrejas não é esse negócio que veio por aí com o movimento pentecostal, de dizer assim, vamos calar, deixa o Espírito Santo falar. E falou através do irmão, falou através do irmão, através do irmão. O Espírito Santo fala na palavra. Fala na palavra. Não se esqueça, somos protestantes? Somos protestantes ou não? Como é que o protestantismo nasceu? Nasceu com Martinho Lutero orando assim, Senhor, eu te louvo, porque tu não precisas falar comigo nem em visões, nem em sonhos, nem em profecias. Porque tudo que o Senhor tinha para falar comigo, o Senhor já falou através da tua palavra. Meditar na palavra de Deus. Ok? Meditar na palavra de Deus. Não significa que Deus não possa falar através de sonhos, através de visões, através de profecias. Mas esse falar se torna misturado com ideia, sentimento humano e se torna, portanto, imperfeito e não confiável. Por isso Paulo falou em 1 Coríntios 13, em parte profetizamos, não profetizamos integralmente, em parte profetizamos. Por isso não temos que ficar confiando no negócio de sonhos, visões. A gente pode ter sonhos, e pode ter sonhos que Deus esteja falando alguma coisa através deles, mas a gente acorda e isso fica muito misturado com os nossos sentimentos, fica muito misturado com os nossos pensamentos e fica difícil de você discernir o que é de Deus e o que é seu. É a mesma coisa quando uma pessoa fala de você, né? Deus me mostrou uma coisa na sua vida, mas o que essa pessoa está falando que Deus mostrou, quando ela fala para você, pode estar misturado com a ideia dela. Pode não, com certeza. Está misturado com a ideia dela, está misturado com os sentimentos delas, e é difícil separar o que é de Deus e o que é do homem aí. Agora, quando você abre a Bíblia,
tudo é de Deus, nada é do homem. Quando você abre a Bíblia, tudo é de Deus, nada é do homem. Amém? Por isso que a nossa confiança, a rocha sobre a qual nós edificamos a nossa vida, é a palavra de Deus. Aleluia? Glória a Deus. O Espírito Santo pode falar de outras maneiras? Pode. Mas se for Ele mesmo quem está falando, tem que ser confirmado dentro da palavra. O Espírito Santo não fala nada além da palavra. Ele é fiel à sua própria palavra. Ele não revela nada fora das Escrituras, ou que seja um acréscimo. Isso não está na Escritura não, mas é uma coisa nova que ele está revelando. Mentira. Mentira. Tá? Não deve ser aceito. Deve ser anátema. No final do Apocalipse, cada livro que vai sendo revelado na Escritura, vai entrando num conjunto que forma um conjunto único, um livro único. Então, o que está escrito no final do Apocalipse não é só para o livro de Apocalipse, é para a Bíblia inteira, que fala assim, se alguém acrescentar alguma coisa que não foi o Senhor quem falou, e fica dizendo que foi o Senhor quem falou, sabe o que Deus vai fazer com essa pessoa? Vai acrescentar na vida dela todas as pragas que tiver nesse livro. E se alguém tirar alguma coisa, eliminar alguma coisa da Escritura Sagrada, Deus também vai tirar a parte dessa pessoa da árvore da vida e da cidade santa. Quer dizer, ela não vai para o céu. Portanto, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A verdade é a totalidade das Escrituras. Tem que ser bem meditada, bem compreendida e bem interpretada. Por isso que o nosso primeiro curso foi o curso de interpretação da Escritura. E aprender a ouvir o Espírito Santo é aprender a interpretação correta das Escrituras. Existem muitas interpretações erradas da Escritura. Essas interpretações erradas jamais foram inspiradas pelo Espírito Santo. Interpretação errada da Escritura é ideia de homens distorcendo as Escrituras. O Espírito Santo não revela a interpretação errada. O Espírito Santo só revela interpretação correta das Escrituras. Por isso nós temos que aprender a ouvir a voz do Espírito Santo, nos levando a entender a Escritura Sagrada, tá? Nos levando a entender o que Ele está falando conosco a cada dia, através da sua palavra. E se Ele quiser falar alguma coisa, isso também pode acontecer. Se Ele quiser falar alguma coisa no que diz respeito à sua vida particular, Ele poderá fazê-lo sem que nós o provoquemos a isso. Ele vai falar se Ele quiser falar, e quando Ele quiser falar, e como Ele quiser falar. Não somos nós que determinamos isso. O que nós temos que fazer é agir dentro daquilo que já foi colocado em nossas mãos. O que foi colocado em nossas mãos é a palavra de Deus. Se Ele quiser dar alguma orientação particular, isso também pode acontecer. Não estou dizendo que isso não aconteça. Isso pode acontecer. Mas não é provocado por nós e por ninguém. Mas é iniciativa do próprio Deus quando Ele quer fazê-lo. Amém? Por exemplo, o apóstolo Paulo estava de volta da sua terceira viagem. Aí ele passou num lugar que tinha um profeta chamado Ágabo.
Esse profeta chamado Ágabo, isso estava escrito no livro dos Atos dos Apóstolos, ele era chamado de profeta por causa do dom de profecia. Ele não escreveu nada nas Escrituras. Aí ele pegou o cinto de Paulo e se amarrou com o cinto de Paulo. E disse assim: eis o que diz o Senhor, o homem a quem pertence esse cinto será assim amarrado, preso em Jerusalém. Aí o povo chegou e falou com Paulo: Paulo, tá vendo aí? Deus está falando que você vai ser preso em Jerusalém. Ele falou: eu sei disso. Ele já falou comigo também. Ele já falou comigo também. Eu sei. E eu quero dizer para vocês que eu estou pronto, não somente a ser preso em Jerusalém, mas também a morrer por causa do nome de Jesus. Eu estou indo para lá. Mas falou uma coisa, e a profecia era verdadeira, era de Deus. Ok? Mas nós temos que ter muito cuidado com isso, porque nem sempre é de Deus. E hoje em dia, eu não tenho a menor dúvida de dizer que a maioria das profecias por aí afora não são de Deus. A maioria. E não é a maioria absoluta, é a maioria esmagadora. Não são de Deus. Está cheio de gente na carne, profetizando na carne, trazendo mensagens bajuladoras, que não são palavra de Deus, que a palavra de Deus não bajula ninguém. Deus não fala o que o coração do homem quer ouvir. Deus fala o que o coração do homem precisa ouvir. Deus não fala o que as pessoas querem ouvir, mas Deus fala o que Ele quer que elas ouçam. E nem sempre o que Ele quer que elas ouçam, elas vão dar ouvidos a isso, elas vão aceitar. Mas se falar alguma coisa que elas querem demais ouvir, elas vão dizer: isso é de Deus demais. É de Deus coisa nenhuma. É da carne, e se é da carne, é também do diabo, porque deu lugar ao diabo. A Bíblia diz: não deis lugar ao diabo. Tem um versículo para isso, para dizer essas 3 palavrinhas, em Efésios capítulo 4. Não deis lugar ao diabo. Porque ele vai entrar, e ele vai entrar como o pai da mentira que ele é, e semear um monte de mentira, e daqui a pouco essa pessoa está vivendo como que por um monte de mentiras e não mais baseada na verdade. Jesus é a verdade. O verbo de Deus é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Esse é o momento da sua oração em que você se alimenta da verdade. A verdade é o nosso alimento. Jesus diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esse é o momento da oração em que você não fala mais, em que o Senhor fala com você. Depois você vai voltar a falar com Ele. Mas agora é o momento da oração em que o Senhor fala com você. Ele fala através da palavra. Ele fala na própria palavra. A palavra é o Senhor falando conosco. Glória a Deus. É o Senhor falando conosco. E ele fala de maneira sempre direta, tá? Sem rodeios. Ele fala de maneira direta conosco. Por isso que Jesus, muitas vezes, não só lá em Apocalipse 7 vezes, mas durante os evangelhos, você vai sempre ouvir: quem tiver ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos, que ouça. Aquele que tem ouvido, que ouça. Como que Jesus deu uma grande ênfase no ouvir? A palavra de Deus não diz que a fé vem pelo falar, pelo orar, mas diz que a fé vem pelo ouvir.
Romanos 10:17. Vem pelo ouvir a pregação, e a pregação é formada por todo o conteúdo da palavra de Cristo. A fé vem pelo ouvir. O ouvir é muito importante. Por isso que eu já meditei com vocês lá no chamado de Samuel, em 1 Samuel capítulo 3, quando ele ouvia a voz de Deus, chamando a ele de maneira audível, Samuel, Samuel, e ele pensava que era o sacerdote Eli, e o sacerdote Eli então falou para ele assim: quando você ouvir essa voz, você vai orar assim, ó: fala, Senhor, que teu servo ouve. Fala, Senhor, que teu servo ouve. Repita essa oração de Samuel. Deus quer nos dar ouvidos. Amém? Deus quer nos dar ouvidos. Por isso que eu brinquei outro dia aqui, mas era sério a brincadeira. Por isso que eu brinquei aqui, mas era sério. Você nunca pensou porque Deus deu para você uma boca e duas orelhas? Você nunca se olhou no espelho e viu lá uma boca e duas orelhas? Por que não deu uma orelha e duas bocas? Ele nos deu duas orelhas e uma boca. O que será que ele queria dizer com isso? Que no mínimo nós temos que ouvir em dobro. Ouvir em dobro do que nós falamos. Por isso Tiago também diz: sede prontos para ouvir, porém tardios para falar. Tá? Tardios para falar. Vamos ver esse versículo, está pertinho aí. Já que está pertinho aí, venha para Tiago, capítulo 1, versículo 19. Tiago 1, 19. Juntos. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Uma coisa que nós temos que estar prontos, e duas que nós temos que ser tardios. Tá? Prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar. Quem não tem o Espírito Santo acaba ficando do contrário. Se torna tardio para ouvir. E pronto para falar, só quer falar e se ira com a maior facilidade, porque está com tudo à flor da pele, não tem quietude, não tem paz interior, não tem comunhão com o Espírito Santo, não ouve a sua voz, porque é impossível ouvir a voz do Espírito Santo com tanto barulho interior. Nunca pensaram por que as pessoas gostam tanto de barulho? Porque elas estão interiormente agitadas. Por isso elas gostam de barulho. Por isso é musicona alta para tudo quanto é lugar por aí. Esses carros passando aí nessa maior altura. Tá? Na maior altura. As pessoas gostam de gritaria. Vão nas baladas. Lá ninguém consegue conversar com ninguém. Tem que conversar em voz alta. Porque o som está assim. Imenso. O volume é tremendo. E sabe por quê? Porque lá dentro delas estão agitadas. E essa agitação é uma fuga. Sabe fuga de quê? Fuga de Deus. Porque se aquietar, é que vai saber que o Senhor é Deus. Se não se aquietar, se ficar sempre agitado, nunca vai saber, nunca vai ter a experiência de que o Senhor é bondoso, de que o Senhor é o nosso Deus. Se não se aquietar, se não entrar em comunhão com o Espírito Santo, não vai aprender a voz dele. É por esse motivo que muito crente por aí não gosta de Bíblia. Não gosta de palavra de Deus, não tem paciência, não consegue ler a Bíblia. Todas as pesquisas que eu faço por aí, anos e anos de crente as pessoas têm, e nem sequer ler a Bíblia uma única vez na vida.
inteira. Uma única vez na vida inteira. No curso que eu dou chamado Método de Estudo Bíblico, eu dou o seguinte conselho. Ó. Se você já está conseguindo ler a Bíblia toda em um ano, parabéns, você já é um fracassado na leitura da Bíblia. Viu? Já é um fracassado. Está na linha de fracasso de leitores da Bíblia. Agora, se você não consegue nem ler a Bíblia toda em um ano, então você está abaixo da linha de fracasso. Abaixo da linha de fracasso. Para ficar acima da linha de fracasso, tem que ler muito mais do que uma vez por ano a Bíblia toda. Porque o homem vive de toda a palavra. Não só de pão, mas de toda, não de partes da palavra, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E já procedeu. Toda palavra que já procedeu da boca de Deus e que já chegou em nossas mãos. A Bíblia não vale nada como um amuleto, tá? Não é porque você anda com a Bíblia, coloca ela debaixo do travesseiro, ou coloca aberto na sua sala, tá? Que ela vai funcionar na sua vida. A Bíblia não funciona assim. A Bíblia funciona quando você medita nela de dia e de noite e coloca essa palavra em prática na sua vida. E você se torna a Bíblia viva. Você se torna a carta de Cristo, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus. Não em tábuas de pedra ou de papel, mas em tábuas de carne, isso é, nos corações. É aí que a palavra de Deus é viva e eficaz. Entendeu? Se o diabo vier, não adianta querer expulsá-lo batendo na cabeça dele com a Bíblia. Não adianta, não. A Bíblia tem que estar viva dentro de você, escrita dentro de você, escrita na sua prática, escrita no seu jeito de pensar, escrita no seu jeito de sentir, escrita no seu jeito de se comportar, escrita no seu jeito de viver. É aí que você expulsa o diabo. É aí que você vence o diabo. É aí que você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Se a palavra de Deus está escrita dentro de você. Ouvir o Espírito Santo é isso. Quando alguém ouve a voz do Espírito Santo através da palavra, ele vê, o que está acontecendo com ele é exatamente isso que eu citei agora. E de novo o Espírito Santo está mandando a gente abrir. É 2 Coríntios capítulo 3. 2 Coríntios capítulo 3. Versículo 3. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 3. Segunda Coríntios 3:3. Vamos ler juntos? Estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Atenção que esse versículo aqui é muito rico para nós entendermos esse ministério do Espírito Santo no nosso interior, tá? No nosso interior. Paulo está aqui definindo o verdadeiro crente como uma carta. A carta de Cristo. O verdadeiro crente, ele é uma carta de Cristo. Ou seja, aonde que as pessoas que não leem a Bíblia vão ler a Bíblia? Na nossa vida. Na nossa vida, lá no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, onde quer que você ande, é em você que as pessoas vão ler a Bíblia. Elas não estão lendo a Bíblia. Elas vão ter que ler a Bíblia em você. Você é a carta de Cristo. O verdadeiro crente é carta de Cristo. Mensagem viva, mensagem vivente de Cristo Jesus. A mensagem andando por aí. Nós somos o Evangelho andando por aí. Nós somos a Bíblia andando por aí.
Nós somos a palavra de Deus andando por aí. Nós somos a mensagem de Deus andando por aí, no mundo. Se as pessoas não estiverem lendo a Bíblia em você, então você não é de Deus. Você não é carta de Cristo. E como nós somos a mensagem de Deus, a maioria que lê, a maioria das pessoas que nos leem, nos odeiam. Não pense que a maioria que lê vai dizer, oh, que maravilha, que homem de Deus. A maioria das pessoas que nos leem, a leitura que elas fazem de nós, é uma leitura que as leva a nos odiar. A maioria vai nos odiar. Porque os eleitos de Deus são poucos. Agora, quando um eleito de Deus te encontrar e te ler, fizer a leitura de Cristo em você, vai te abraçar logo. Você é meu irmão mesmo. Vai entender logo. Se não for crente, é a hora dele se converter. Vai converter. Entendeu? Vai converter mesmo. Vai converter não por causa de nome de denominação, por causa de nome de pastor, por causa de música de cantor, por causa de campanha não sei de quê, por causa de movimento não sei de quê, por causa de encontro não sei de quê. Vai se converter por causa de Jesus na sua vida. Jesus vive em você. Você é a carta de Cristo. Muito bem. Nós somos a carta. Quem é que escreve a carta? Quem é que escreve a carta? Não é o Espírito Santo. O Espírito Santo tem outro papel. Quem escreve a carta é o Pai. Quem escreve a carta é o Pai. Porque toda a palavra de Deus brota da mente do Pai. O próprio Evangelho de Jesus, ele falou assim, eu vos disse tudo o que eu ouvi do meu Pai. E o Espírito Santo vai fazer o quê? Vai recordar para vocês tudo o que eu vos disse. Portanto, tudo o que veio do Pai. O conteúdo escrito nessa carta é a palavra de Deus, e a palavra de Deus vem da cabeça do Pai. É gerada na mente do Pai. O verbo de Deus é gerado no seio de Deus, no seio do Pai. Jesus Cristo, a palavra de Deus, é palavra gerada no Pai. O Pai é quem gerou. Toda a palavra de Deus é a ideia do Pai. Portanto, quem escreve é o Pai. Tá? Quem escreve é o Pai. O que é o conteúdo que o Pai escreve? O conteúdo da carta? Jesus. Jesus é o conteúdo, porque Jesus é o verbo. Jesus é a palavra. Em grego é logos. O logos, o verbo de Deus, a palavra viva de Deus. O conteúdo que o Pai escreve é Jesus. A palavra do Pai é Jesus. Por isso que uma das coisas que o diabo mais gosta de fazer, e que sempre fez no decorrer dos séculos de existência da igreja, e está fazendo hoje, é tentar separar na cabeça dos crentes, separar Jesus da palavra. Jesus é uma coisa, a palavra é outra. Jesus é uma coisa e a palavra é outra. Então Jesus fica curando, Jesus fica batizando, Jesus fica libertando, Jesus fica prosperando. Hoje é culto de palavra. Aí não vem ninguém porque palavra é outra coisa. Separar, isso é obra do diabo. A palavra e Jesus são inseparáveis porque são essencialmente a mesma coisa. Jesus Cristo é a palavra de Deus. Jesus Cristo é a palavra viva e eficaz. Jesus Cristo é o conteúdo que o Pai gerou para escrever em nós a carta de Cristo. Quem escreve? O Pai. O conteúdo que ele escreve? Jesus.
O conteúdo que ele escreve, Jesus. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo representa, nessa metáfora, o Espírito Santo representa a tinta. O Espírito Santo representa a tinta. A tinta na qual Deus vai molhar o pincel. Quem é o pincel? Vocês lembram que antigamente aquelas canetas tinteiro que tinha a tinta, né? No primeiro era só uma pena, né? Daí vem a palavra pen em inglês para caneta, né? Era só uma pena em que embebia essa pena na tinta. Essa pena embebida na tinta é o nosso espírito. Porque o Espírito Santo testifica com o nosso espírito. Porque o Espírito Santo se comunica com o nosso espírito. É assim que se define o que é o batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é Deus pegando o nosso espírito e mergulhando, batizando, molhando, embebendo no Espírito Santo. E com o nosso espírito, embebido pelo Espírito Santo, batizado no Espírito Santo, molhado, encharcado do Espírito Santo, Deus escreve. Aonde que ele escreve? Na nossa alma. O coração aqui é alma. Escreve na nossa alma. A nossa alma é a tábua onde vai escrever. A nossa alma é formada de 3 coisas. É formada de mente, emoções e vontade. O Espírito Santo escreve na nossa mente para nós termos o pensamento de Deus. Leva a gente a sentir isso nas emoções e a querer isso na nossa vontade. E é assim que ele efetua em nós o querer e o realizar conforme a sua vontade. Filipenses 2:12. Eu não sei se vocês entenderam, eu estou assim maluco para vocês entenderem esse negócio que eu acabei de falar aqui agora. Vocês estão entendendo o que eu falei aqui agora? O que é a obra do Espírito Santo na nossa vida? Eu tenho que dar umas cambalhotas. Vocês entenderam bem claro o que é que o Espírito Santo faz? Aliás, o que a Santíssima Trindade faz é o Pai agindo com Jesus, agindo com o Espírito Santo, e nós temos o quê? Somos formados de quê? Somos formados de espírito, alma e corpo. Tá? O nosso corpo é só o invólucro, é só o pacote exterior, é só o vínculo de contato com o mundo material, o vínculo de contato com o mundo visível, o vínculo de contato com o mundo exterior. O nosso espírito é invisível, imaterial, a nossa alma é invisível, imaterial, e é nesse invisível, nesse imaterial, nesse interior que tudo acontece. O Pai enviou Jesus, o seu verbo, a sua palavra. E para escrever em nós, ele enviou o Espírito Santo, que inspirou essa palavra, que gerou Jesus no ventre de Maria. Jesus Cristo é a obra do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo simboliza essa tinta. Deus pega o nosso espírito, mergulha nessa tinta. Isso é o batismo com o Espírito Santo. Ele nos batiza no Espírito Santo. Ele nos banha no Espírito Santo. Ele nos embebeda no Espírito Santo. E com o nosso espírito, escreve na nossa alma, escreve na nossa mente. E a palavra de Deus renova a nossa mente. A palavra de Deus tira da nossa mente as mentiras.
implantadas, tira os sofismas, tira as ideias erradas, tira doutrinas erradas que nós recebemos como verdade, mas não eram verdade, eram mentira. O Espírito Santo escreve a verdade. Por isso que é escrita pelo Espírito do Deus vivente, porque Ele é a tinta. Que Deus embebeda o nosso espírito e através do nosso espírito escreve na nossa alma, escreve na nossa mente, leva a gente a experimentar nas nossas emoções e leva a gente a querer com a nossa vontade. O que o corpo faz? Obedece o que vem da alma. Obedece o que vem da alma. O corpo obedece o que vem da alma. O que a alma mandar é que o corpo faz. O corpo obedece o que vem da alma. Se a alma não está tendo comunhão com o Espírito, então essa alma é carnal. São ideias humanas, atitudes humanas, isso leva o crente a ser um crente carnal. Mas o crente espiritual é aquele cuja alma já está crucificada, rendida a Cristo, para ouvir aquilo que vem do Espírito, para ouvir a voz do Espírito que fala através da palavra revelada de Deus para nós, que é o Senhor Jesus, para nós vivermos, para nós colocarmos isso em prática. Quando isso acontece, a pessoa coloca em prática. Ela se esforça, ela luta, ela coloca em prática, ela vai ter sucesso nisso. Mas quando não acontece, ela não consegue colocar em prática. Porque dentro dela não está acontecendo nada. Tá? Não está entrando a palavra. Mas quando a palavra está entrando, ela tem a experiência real no seu interior e ela então coloca em prática. Amados, isso é um aprendizado para a nossa vida toda. Nós temos que aprender a ouvir a voz do Espírito de Deus falando conosco na palavra. Falando conosco na palavra. Amém? Qual o primeiro item? Então repita, aquietar-se diante de Deus. Segundo item. Repita, desfrutar da comunhão com o Espírito Santo. E o terceiro item, que foi o de hoje? Aprender a ouvir a voz do Espírito Santo, que fala conosco aonde? Na palavra. Se porventura ele quiser falar de uma outra maneira, o que ele falar vai ser confirmado na palavra. E nós não provocamos isso. É ele mesmo quem toma a iniciativa. Amém? E nós vamos entender muito bem. Muito bem. Quarto item. Sábado à noite. O quarto item é sábado à noite. Todos esses itens estão na ordem, tá? Na ordem em que eu estou passando para vocês. Se você não se aquietar, não vai entrar em comunhão com o Espírito e não vai ouvir a voz dele. Só vai ouvir a voz do Espírito, só vai aprender a ouvir a voz do Espírito se aprender a se aquietar diante de Deus e se aprender a desfrutar da comunhão com o Espírito Santo. Aí você vai aprender a ouvir a voz do Espírito de Deus. E, baseado em tudo que ele falar com você na palavra, você vai ter como praticar o quarto item, que eu vou falar só no sábado, 7h30. Aleluia? Agora vamos orar, pedir ao Senhor, pedir ao Espírito Santo que nos ensine a ouvi-lo. Amém? Que foi o que nós meditamos hoje. Feche os seus olhos. Primeiro silencia. Não olhe para nada e para ninguém. Respire profundamente.
Aquiete-se diante de Deus. Deus está aqui. O Pai está aqui. Jesus está aqui. O Espírito Santo está aqui. Desfrute da comunhão com o Espírito Santo, que te ensina a se relacionar com o Pai, que te ensina a se relacionar com Jesus, que te ensina a se relacionar com Ele, que te ensina a se relacionar consigo mesmo. Se a sua alma está inquieta, dê uma ordem agora aí para a sua alma lá dentro. Aquieta-te, ó minha alma. A sua alma é formada de mente, emoções e vontades. Se a sua mente quer te levar para outros pensamentos, dê uma ordem à sua mente. Pense somente em Jesus, ó minha alma. Se os seus sentimentos querem te enganar, dizendo, não estou sentindo nada, ou estou sentindo vontade de outras coisas, você vai dizer, os teus sentimentos devem ser os mesmos de Cristo Jesus, a minha alma. Se a tua vontade está te afastando de Deus, da sua palavra, diga para a sua alma, eu renuncio essa vontade agora, eu renuncio essas vontades agora, e ordeno a minha alma dobrar a sua vontade diante da vontade de Deus. Aleluia. E eu oro agora a Ti, ó Espírito Santo de Deus, junto com esses meus irmãos e irmãs nessa noite, e aqueles que vão ouvir pela internet. Ensina-nos a ouvir a Tua voz na palavra, Senhor. Ensina-nos, dá-nos ouvidos sensíveis para ouvir a Tua voz falando conosco na palavra. Ajuda-nos a ser como o homem do Salmo número 1, que tem o seu prazer na palavra do Senhor e nela medita de dia e de noite. Leva-nos a ter esse mesmo prazer, Senhor. E baseados nesse prazer, meditarmos, refletirmos, contemplarmos. Aleluia. Desfrutarmos, Senhor, da beleza, riqueza da Tua palavra, da meditação na Tua palavra, que nos alimenta mais do que qualquer alimento material. Ensina-nos a ouvir a Tua voz, ó Espírito Santo, através da Tua palavra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Entregamo-nos a Ti, Senhor, Te louvamos por esse curso sobre oração, porque estás nos ensinando muitas coisas que não sabíamos e continuarás nos ensinando, Senhor. Proteja cada um daqueles nesses dias que estão fazendo esse curso, para que nada e ninguém possa impedi-los de estarem aqui, sábado que vem, domingo de manhã, em todas as aulas, ó Deus. Toca-os em todos, Senhor. Ó Todo-Poderoso Deus, entregamos a Ti tudo o que temos e somos, entregamos a Ti também nossos dízimos e nossas ofertas, sabendo que o Senhor é o provedor de tudo para as nossas vidas, em nome de Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos cantar então ao Senhor. Enquanto cantamos, quem for trazer hoje o seu dízimo ou suas ofertas, faça isso agora, em nome de Cristo Jesus.